Primeira coisa que nós temos que saber quando vamos fazer uma peça igual a essa, temos que ter duas placas de MDF do tamanho que nós desejamos fazer esse cesto com tampa. Além disso, escolher em primeira mão ou a linha que nós queremos usar, os tons do fio da malha, ou a estampa que nós vamos querer aqui na base superior do nosso cesto. Que no caso, eu vou mostrar para vocês as que eu tenho. Estes aqui são lencinhos que a gente compra, eles vêm assim, olha. Eles vêm grandes assim. Eles são bem fininhos, como se fosse um lencinho de boca. Lencinho de papel. É de papel, na verdade. E aí eles vêm aqui pra gente abrir, ó. Vem 3 camadinhas. A gente tira a primeira, a segunda e a gente só vai usar essa aqui, que é a última. Ela é extremamente fininha. Esta primeira videoaula, eu vou ensinar vocês a estamparem essas gravuras que vêm em papel. Em especial este papel aqui, que eu defini para vocês, que ele é extremamente fininho, super delicado, ele é quase de uma espessura de um papel higiênico, mais fino ainda. E a gente encontra em livrarias e em casas de artesanato. Estas folhas, elas vêm assim, grandes, e a gente pode recortar elas e fazer 4 partes e poder aproveitar cada uma delas para fazer uma estampa. Mesmo ela sendo uma estampa quadradinha, nós conseguimos encaixar elas aqui nesta base redonda de MDF. Até eu vou mostrar para vocês como expandir ela e deixar ela bonitinha aqui pra gente trabalhar. Aí eu tenho várias, olha. Essa aqui já foi recortada, essa aqui já foi usada. E elas são infinitas. Umas mais lindas que as outras. Eu acabei ficando viciada. Toda vez que eu vou numa loja, eu dou uma olhadinha, ver se tem alguma estampa diferente. E depois vocês vão ver a praticidade de poder usar essas estampas em várias placas de MDF. Assim como essa que eu tenho, bem grandona, que ela poderia sim ser usada em 4 partes, mas eu vou usar ela para forrar o fundo de uma bandeja. E eu vou fazer isso junto com vocês. Assim como essa também. Algumas estampas são boas por isso. Tu podes tanto aproveitar uma parte quanto ela num todo. Definida a estampa que eu vou usar, que será essa, o que mais eu preciso definir as cores do fio da malha que eu pretendo usar. Vão ser essas. Próximo passo: definir os tons que eu vou usar. Vou usar esses dois aqui, esse que se aproxima com este e este aqui com o fundo verde. Estas cores aqui é verde primavera e Sara. Todas são PVA, tinta fosca, artesanato da Acrylex. Elas são especiais para pintar placas de MDF. Essas duas cores, assim como outra depois que eu vou mencionar ao longo do decorrer dos vídeos, que eu vou ensinando cada técnica diferente para estampar as placas de MDF, eu vou dando dica de cores tipo coringa. Elas cabem e se adequam bem em várias cores diferenciadas de fio de malha. Uma delas é essas duas aqui, o verde primavera e o Saara, claro, e o branco. O branco sempre será indispensável.
pincéis de cerdas longas e macias, de preferência uns 2. Solvente, sempre o uso da Acrylex por ser o melhor, para nós limparmos o nosso pincel quando usarmos. O verniz vitral, também da Acrylex, que é o que vai impermeabilizar a nossa placa depois de já estar toda trabalhada. É o que vai dar o toque final. Uma cola extra forte, não é cola comum descolar, é essa que pode ser usada em tecido, a extra forte. A lixa tem que ser uma lixa 280, que ela é bem delicada, muito delicada, que é para não causar nenhum dano à nossa placa, muito menos à nossa pintura. Só vamos usar ela para tirar pequenas imperfeições e resíduos. Um paninho gostoso, bem macio, pode ser até uma camiseta velha, para a gente poder passar entre um tratamento e outro da nossa placa de MDF. Um recipiente com água. Um potinho que eu uso de iogurte, que é para poder botar depois o solvente aqui dentro. Uma tampa que é essa aqui de produto de beleza, que eu uso para espalhar a minha cola bem aqui para poder usar ela. Basicamente, o início é isso. Então, vamos deixar de conversa. Já passei antes a lista de material e vamos a mão à obra. Com uma tesoura, eu vou recortar bem aqui no meio. Separo essa parte para usar em outro momento. Eu vou cobrir aqui a nossa mesa para a gente poder trabalhar melhor aqui, não ter tanta sujeira. Bem, a nossa lixa, que eu mencionei antes, nós vamos cortar ela em pequenos pedacinhos assim. Pedacinhos, olha, de um dedo. E todas, absolutamente todos os modelos que nós vamos usar em placa de MDF, todas as técnicas que eu vou passar para vocês, esse processo sempre será o mesmo, que é a limpeza para retirar essas pequenas imperfeições que quando a gente passa a mão, nós sentimos na nossa base de MDF. Esses manchados aqui, ó, que são feitos pela máquina de laser, que deixa essas partes escuras, aqui onde teve etiqueta. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar essa lixa dessa forma. Aqui a gente pode pressionar um pouco mais, que é para poder tirar essas imperfeições, essas manchas aqui da nossa placa. Mas, não sendo essa parte aqui, a gente flexiona levemente, só para deixar ela mais lisinha, também para ela aderir melhor a tinta que nós vamos passar aqui sobre ela. Essa parte aqui, que geralmente é que as pessoas costumam deixar para cima no trabalho em crochê, a gente só dá uma lixadinha assim pra... Mas ó, olhem aqui, não sei se dá pra ver, mas agora é tirar de modo que a gente sentiu assim, ó. Ela já ficou mais lisinha. Vou tirar aqui pro lado. Eu vou definir uma das cores que eu quero usar para o meu fundo.
E eu vou escolher este aqui, o verde primavera. Também vou agitar, eu vou abrir e vou espalhar. Essa tinta, ela é boa porque ela seca super rápido. Eu vou passar de um lado. Vou passar com bastante abundância, mas sem deixar excesso, isso é importante. Não deixar excesso. E depois, quando a gente vai tirar o excesso com a lixa, às vezes tira tanto que aparece a base de MDF, não é o que a gente quer. Eu vou passar por toda a volta, inclusive nessas partes aqui, ó. Praticamente eu vou passando e ela já vai secando. Uma vez todo pintadinho, a gente espera secar. Ele tem uma secagem bem rápida. Vocês podem usar o secador de cabelo se quiserem acelerar. Uma vez que se percebe que ele tá sequinho, nós vamos vir de novo com essa lixinha e vamos sempre num sentido. Vamos lixar. Olhem só se dá para vocês perceberem que já vai juntando, ó. Deixa eu ver se dá para vocês perceberem. Uns farelhinhos. Eu vou passar, ó, lentamente, muito lentamente. Não sei se dá, tá dando para ver, ó. Um pozinho. E esse pozinho nós vamos remover com o nosso paninho. Vamos deixar a nossa peça de novo super lisinha e vamos aplicar mais uma camada de tinta. Mesmo tom, no mesmo sentido, para cobrir bem essa parte da nossa placa de MDF. Do mesmo jeito que a gente aplicou antes, vamos aplicar agora. Aplico aqui nas bordinhas. Mesmo que o crochê vá tapar, a gente aplica aqui, que é já para ajudar na camada para impermeabilização. Bem, agora de novo, eu espero secar ou uso a ajuda do secador. Passo minha mãozinha para ver se tá bem sequinho e vou passar de novo a lixa lentamente, bem delicadamente. O chico já está seco, num sentido só, eu vou de novo passar essa lixa. Mais uma vez eu percebo que está juntando aquele pequeno pozinho da tinta, mas não sei se dá pra ver, mas dessa vez é muito, muito pouquinho. Olha, muito pouco mesmo.
vocês sentem com a mãozinha de vocês, os dedinhos, o toque que já está bem lisinho. E a tinta também, a cor tá uniforme. Agora, eu vou virar do outro lado. Vamos fazer exatamente o processo desse lado, nós vamos repetir neste. Já está lixada, então vamos direto para a pintura, aonde vamos pintar toda ela, lixar, secar, pintar novamente, esperar secar e lixar novamente. E aí eu venho com vocês pra gente dar início à impermeabilização na nossa placa de MDF. Vou aplicar o verniz nesse ladinho. Esse verniz, ele não tem uma secagem rápida, tá, gente? Tem que deixar, às vezes, de um dia para o outro. Às vezes, quando eu quero começar a fazer uma peça, eu começo a pintar lá no final da tarde, e aí eu deixo para passar o verniz no fim da noite, assim. Aí eu deixo de uma noite para outra para poder estar bem sequinho, porque ele não reage bem em secar com o secador de cabelo. Ele tem que secar naturalmente. Aí ele fica assim, ó, com esse aspecto espelhado. Fica muito bonito. E basicamente, tu passares o verniz é praticamente como se estivesse passando a tinta. Só que com a diferença de que tem que ir meio rapidinho, porque ele age bem rápido. A gente coloca o verniz também sempre no mesmo sentido. Cuidado para não entrar fiapos ou qualquer coisinhas assim do pincel, porque fica. E a gente não consegue passar várias vezes no mesmo lugar, porque ele já deixa marcado o pincel. Então tem que ser um jogo meio rápido, assim. Sempre no mesmo sentido. A gente passa primeiro no centro e depois nas bordas, aqui nos ladinhos. Em todos os ladinhos, com bastante paciência. Dou uma olhada, ver se não deixei de passar em nenhum lugar. Tiro em algum lugar que eu acho que tem excesso e deu. Agora vou deixar secar. Eu estou gravando à noite, então eu vou deixar ele secando até amanhã de manhã, para continuar gravando para vocês. E a outra parte eu já vou adiantar, as manchinhas do verniz, eu já vou adiantar. De um lado vou lixar, como eu fiz deste. Na verdade, eu vou lixar dos dois lados, só que só de um lado eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz nesse, já para ir adiantando. E também já vou aplicar o verniz, porque somente de um lado é que nós vamos fazer a estampa. Bem, a nossa placa, a nossa primeira placa, depois de algumas horas seca, já está dessa forma. Vocês podem
testar pela de vocês o quanto ela está lisinha e já impermeável. A outra, que vai ser a que nós vamos estampar aqui, também já está sequinha e a madeira da MDF tratada nessa parte que vai ser a parte interna do nosso cesto com tampa. E agora vamos para essa parte. Aqui ela já está lixada, mas eu vou lixar de novo para poder tirar essas manchinhas aqui, mas isso aqui não vai aparecer. Eu vou pegar agora essa parte aqui e vou pintá-la todinha com o branco. Que eu não quero que apareça nenhuma imperfeição na nossa estampa depois ela pronta. Então eu vou passar uma camada todinha de branco. E aí depois eu vou vir para ver qual é a cor que eu vou dar o acabamento final antes de a gente poder fixar a nossa gravura que foi escolhida. Com isso definido, o processo é o mesmo. Já uma vez lixada, vamos passar a tinta branca, PVA, vamos esperar secar, ou se quisermos alterar o processo, vamos usar o auxílio do secador de cabelo. Vamos lixar mais uma vez. E aí eu volto para mostrar para vocês. Acompanhe as fotos porque é importante. Contém o passo a passo de cada etapa para que vocês não percam nenhuma delas. Acompanhando as fotos que foram passadas anteriormente, vocês sabem os processos que eu acabei fazendo aqui. Nesse lado que vai ser a parte superior do nosso cesto com tampas. Bem, passei duas Demon, passei a lixinha. Tive o auxílio para secagem rápida com o secador de cabelo. E agora eu vou pôr a minha gravura aqui em cima. Eu vou perceber que nessa parte aqui eu tenho um tom que ele é mais próximo a essa cor aqui que eu salientei para vocês antes. Esta cor aqui, ela é mais próxima desta daqui, o mineral. Esses tons que eu dei pra vocês não se associem. Ai, a Johnny tá com um monte de tintas. Essas tintas não são caras, são baratas. E essas tonalidades que eu passei pra vocês, como o branco, o mineral, o verde primavera, o Saara, entre outras que eu vou passar pra vocês, são cores que nós sempre vamos usar ou intercalar entre uma e outra. E como essa é apenas das técnicas, dos métodos que nós podemos forrar as nossas placas, a gente vai poder usar e fazer jogada com essas cores em muitos outros trabalhos. Então não se preocupem em investir nessas cores que eu estou citando para vocês. Bem, eu vou fazer essa partezinha aqui assim e essa daqui em verde. Este o verde aqui. Só vou fazer um pequeno filete aqui e essa basezinha maior. Como é que eu vou saber que é exatamente aqui quando eu tirar essa parte? Vai no olhômetro, gente. Porque depois que a gente pegar e dar uma rasgadinha, que depois eu vou explicar para vocês, tudo isso vai desaparecer, certo? A outra coisa que eu gostaria de salientar para vocês é o seguinte. Todas essas misturanças aqui de tinta, que vocês já viram que eu já sujei a toalhinha que eu botei aqui, vocês não se preocupem quanto às mãos, porque essa tinta ela sai. Ela é muito, digamos assim, não resistente. Ela não é aquela que mancha. E o fato de eu estar com as mãos assim, que vocês já devem ter reparado entre no início da gravação e nesse estágio agora, é que eu tenho problema de saúde e às vezes eu estou com as mãos muito inchadas, e hoje é um dia que eu acordei com as mãos muito, muito inchadas. E eu até, dá pra vocês perceberem que só eu flexionar assim já aparece as partes que estão inchadas. Bem, mas quando vocês forem usar o verniz, eu aconselho a tomarem cuidado. Porque o verniz, sim, é o que impermeabiliza a nossa peça. Então, ele, aonde caiu, deu, manchou. Ó, essas manchas que tem aqui, que não sei se dá pra vocês verem, essas aqui, se eu lavar, elas já estão endurecidas. Essas não saem, essas aqui até podem sair, mas essas aqui não. Então, se vocês tiverem umas luvinhas ou tiverem o menos contato possível com o verniz, joinha.
ou se tiverem um contato com as mãos e não tiverem luvas, vocês logo passam o solvente, que é para poder tirar do verniz em contato com a pele, para não dar nenhuma reação alérgica. É o conselho que eu dou para vocês. Bem, você já deve ter acompanhado as fotos. Então eu já usei a minha cola, coloquei aqui no recipiente. Agora eu vou pegar a nossa gravura, vou centralizar ela como eu tinha planejado. Olha aqui, assim como a partezinha branca das nuvens, a partezinha branca, verdinha aqui, e essa cor aqui, que é a mineral, a gente usou assim, aqui. Olhem só. Agora, essa parte aqui já vai estar dentro dos furinhos, então não tem problema. Esta daqui, eu até poderia deixá-la aqui, assim, sem dar uma rasurinha na gravura, nesse papelzinho aqui. Mas, porém, entretanto, eu vou marcar aqui, só pressionar assim, com os dedinhos, onde eu quero que ela fique, para mim saber, para poder fazer a rasura. E vai ser assim, ó, eu vou pegar com os meus dedinhos, eu vou rasgando, com muito cuidado, porque ela é fininha, mas isso não significa de que ela seja fácil de fazer isso. E essa parte aqui, eu também vou tirar uns pedacinhos assim, olhem, bem pouquinho, muito pouquinho. Vou deixar ela meio esfrangalhada, como se tivesse desfiadinha. Vocês querem fazer no cantinho, vocês também podem fazer, mas se não quiserem, não tem alteração nenhuma. Eu gosto de fazer isso, porque depois quando eu passo cola, ela faz uma junção com uma placa de MDF que fica dependendo da cor que vocês têm e da gravura, quase que difícil de se imaginar onde começa a gravura e aonde é que começa a nossa placa. Então, eu vou fazer isso nos 4 cantinhos. Se ficar de menos, não tem problema. Se ficar de mais, também não se assustem. Não vão precisar descartar a peça por causa disso. Porque depois, quando a gente passa a cola, faz a junção. Vou tirar aqui com a minha unha, os dedinhos, um pouquinho só essa parte aqui. Olha, eu me excedi já, mas não se preocupem, porque para isso nós temos a nossa base, que ela já foi preparada para isso. Ela já foi preparada para essas eventualidades, por isso que a gente tem de outra cor. Pintamos com a cor semelhante na parte de baixo. As mãos úmidas, vou rasgando bem aos pouquinhos, porque eu também não quero me exceder na gravura. Por isso que eu disse, ela é fininha, mas ao mesmo tempo é bem resistente. Às vezes ela não rasga, às vezes quando tu vê, já foi lá longe. Importante, não deixem bolhas e nem excesso de cola. Isso é muito importante. Vou vir e vou largar a minha gravura aqui, começando aqui, porque aqui eu sei que eu queria bem em cima. E aqui as laterais. Muito cuidado, se vocês verem que ficou com bolinhas, vocês vêm vindo. Sempre do meio para fora. Se fizer alguma ruguinha como fez aqui no meio, voltem, mas com muito cuidado. Secamos com o secador e aí já logo em seguida nós vamos dar a segunda mão de cola. Essa segunda mão de cola, vocês sejam bem generosos. Vocês estão vendo até que ela até alterou aqui, ó. Podem conferir na foto. Ela tá alterada aqui. Dá a impressão assim, nossa, estragou a gravura. Mas não, meus amores, na medida que ela vai secando, ela vai clareando
e isso também serve como impermeabilização. Dessa forma, ela vai aderir essa gravura, a nossa placa, que ela teve antes e depois, essa camada de cola. E depois dessa camada de cola, nós não vamos lixar, só se lixa quando se usa a tinta PVA. Nós vamos aplicar a nossa camada não generosa, mas bem lisinha, bem isenta, com o nosso verniz. E eu costumo esperar secar e dar uma segunda de mão de verniz. Geralmente eu dou uma segunda de mão nas minhas placas, para que elas fiquem bem impermeabilizadas. Só que tudo isso, gente, requer tempo. Na medida que a gente vai colando, a gente vai fixando ela com um paninho assim. Paninho limpo, tá, gente? Para tirar todas as bolhas de ar que ficaram aqui embaixo. Até que a gente vê que tá bem centinho. Tá plana a figura. Bem, aí nós vamos passar uma camada generosa de cola. Fiquem observando as fotos. Depois dessa camada de cola, nós podemos secar com secador, mas essa cola, ela não seca de imediato, ela leva um tempinho. E assim como o verniz, eu aconselho vocês a darem o tempo necessário para esse processo todo se desenvolver, que é a secagem correta. Porque imaginem, uma peça que nós vamos impermeabilizar e que é uma obra de arte, ela na verdade é como um bolo que a gente faz e coloca no forno, nós não tiramos antes do tempo. Tem o tempo determinado para ele poder ficar pronto. Se tirarmos antes, não vai dar certo, não vai ficar legal. Assim é as nossas peças de crochê, que são com as placas impermeabilizadas e pintadas. Então a gente tem que poder ter paciência e esperar esse tempo necessário. Por isso que eu aconselho vocês a começarem a fazer no final de tarde e antes de poderem irem se deitar, ou seja, terem aplicado. Fique toda a noite no processo de secagem, para o outro dia vocês terem a peça pronta para poder trabalhar, sem correr o risco de que vão estar acelerando o processo, que na verdade tem que ser feito de acordo com o esperado. Bem, outra coisa, se vocês por acaso disserem para mim: ah, Johnny, eu tenho os dedos duros, eu não consigo fazer esse picoteado aqui, ou eu não tenho unha, o que vocês podem fazer? Vocês podem molhar a ponta dos dedos com água, sequem no paninho para que ele fique úmido, não molhado. E aí vocês pegam com os dedinhos úmidos e vão rasgando aos pouquinhos. Funciona, dá certo. Depois da gente ter passado a cola e ela já estar sequinha, a gente vem nesses furinhos aqui, ó, que esses furinhos que não foram deixados abertos, a gente vem aqui com a ajuda do pincel, ó, e a gente fura eles antecipadamente. Depois a gente vai passar o verniz, né? Porque aí depois do verniz fica muito, muito duro, muito resistente, para depois a gente poder entrar com a agulha de crochê aqui. A gente faz isso, ó. Fazendo isso aqui com o pincel, já fica um restinho de cola, ó. E viu? Percebem? Ele já... olhem. Agora eu vou colocar o pincel, a ponta do pincel eu vou girar. E automaticamente ele vai ficar... automaticamente, olha, já vai ficar com a parte bem vazada, onde nós vamos ter que introduzir a nossa agulha. Vou pôr uma graminha aqui. Se vocês não tiverem pincel pequenininho, assim, com poucas cerdas, vocês podem fazer com a ponta dos dedos, fazerem pequenas batidinhas com a pontinha dos dedos. Olhem, vejam só, a gente pega, tira um pouco do excesso, vou tirar no próprio dedo, tá?
E aí venho aqui e dou pequenas batidinhas assim. E percebe? Já. Aí, a vantagem que se vocês acharem que foi alguma coisa em excesso, vocês podem vir com um paninho e removerem. Não tem problema nenhum. Ó, achei que foi em excesso ali, resolvi remover. Vou dar uma esticadinha mais para baixo. Posso vir daí com o pincel com uma tinta mais clara que eu usei aqui e dar umas rebatidinhas. Apenas batidinhas, não tem técnica nenhuma aqui. Umas batidinhas já vai fazer toda a diferença. Aí aqui em cima eu posso fazer umas nuvenzinhas e também faço com branco umas pequenas batidinhas. Já vai dar toda a diferença. Se tiverem um tom rosa ou qualquer um outro aqui que vocês queiram fazer aqui umas florzinhas, também fazem tudo em... Como eu vou usar o tom de rosa, eu vou pegar aqui um pouquinho de um rosa que eu tenho aqui, vou dar algumas batidinhas aqui. Só batidinhas, vocês estão percebendo, né? São batidinhas. Nada além de batidinhas. Fazer algum detalhezinho em tom de batidinhas. Sem técnica nenhuma. E essas simples batidinhas fazem toda a diferença. E é isso, gente. Agora eu vou passar o verniz, vou esperar secar e vamos dar continuidade à nossa aulinha.